falando sobre o trabalhador, quero abrir a coluna do Sakamoto. Ontem estava bombando na nossa página essa coluna do Sakamoto. Adeus 13º e férias? Que história é essa, Sakamoto? Avança o julgamento que pode desmontar o emprego formal. Fabiola, tem determinados temas que tramitam na justiça brasileira que são tão herméticos que vão andando, ninguém sabe do que se trata e quando vê já foi julgado, decisão já foi pro brejo e a vida dos trabalhadores e das pessoas comuns mudadas e alteradas definitivamente. Um deles é o chamado tema 1389, que diz respeito a grosso modo duas coisas. A competência para julgar problemas trabalhistas envolvendo pessoas que têm empresa aberta no próprio nome, empresas individuais, né, PJ, MEI, etc. e tal, e se é na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. E o ônus da prova, com quem que fica? Fica com o trabalhador ou com o patrão? Né? Por que isso é importante? É um caso que está sendo julgado, o relator é o Gilmar Mendes, e agora, semana passada, né, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável à tese de que a Justiça Comum tem sim essa prerrogativa para julgar esses casos e não a Justiça do Trabalho, e que o ônus da prova tem que ser de acordo com a Justiça Comum, ou seja, não necessariamente vai beneficiar o denunciante. Né? O que isso significa na prática? Significa que isso pode fazer com que o emprego formal, aquele com carteira assinada, 13º salário, férias, limite de jornada, possa reduzir e se tornar exceção para algumas categorias de trabalhadores. Por quê? Porque vai ser muito mais barata a contratação de outra forma. Na prática, o que significa isso? Você tem, inclusive, casos já em que cortador de cana, empregada doméstica e coveiro tem que abrir sua empresa pessoal e dar nota fiscal. Tudo bem, isso aí você compreende com categorias que ganham mais. Agora, com essas categorias mais vulneráveis, isso não faz sentido, mas tem acontecido. E aí, quando a pessoa vai reclamar, né, ela reclama onde? Na Justiça do Trabalho. E aí ela coloca, olha, eu era trabalhador, eu fazia isso aqui, a empresa tem que mostrar, falou, olha, ele não era, ou era, qual que é a situação. Se esse julgamento proceder dessa forma e terminar e o STF achar que essa é a definição, o que vai acontecer na prática? Se você tem uma pessoa, por exemplo, essa empregada doméstica que dava nota fiscal, que acontece para ganhar o salário mínimo, ela via MEI, ela chega e reclama que havia um vínculo empregatício de fato, ela trabalhava todo dia, batia cartão, tinha trabalho, tinha jornada, tinha chefe, tinha funções predeterminadas e tudo isso mais, ou seja, vínculo empregatício, não importa. Ela vai para a Justiça Civil porque diante do STF ela é uma empresa, ponto. Ela não é um trabalhador precarizado que acabou abrindo uma empresa e teve seus direitos ignorados. Não, ela é uma empresa, pura e simplesmente. Né? E aí o que acontece na prática? Acontece na prática que isso vai precarizar a relação dos trabalhos. Eu conversei com muita gente mesmo, ministro do Supremo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, conversei com o deputado, conversei com o senador, conversei com o procurador, conversei com o magistrado, conversei com o sindicalista, conversei com muita gente. E existe uma preocupação generalizada do mundo do trabalho com relação a isso. Do outro lado, você tem muitos setores econômicos que estão torcendo para que isso aconteça, inclusive para reduzir o número de pessoas contratadas formalmente. Aí você pode falar, só para terminar. Mas isso significa que o trabalhador vai ganhar mais com tudo isso, vai poder pagar sua aposentadoria por conta própria e vai viver melhor. Em Nárnia, talvez. No Brasil, não.